Olá! Tenho um prazer imenso estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Estamos no passo a passo do mês de abril, onde comemoramos no dia 18 o Dia Nacional do Livro Infantil, que coincide com o aniversário do nosso mestre inesquecível Monteiro Lobato. Para Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. Para compartilhar da sua companhia nesta edição, fizemos uma mistura leve e suave sobre a importância da literatura na vida das crianças, mas também colocamos em discussão a responsabilidade de pais e de professores em proporcionar à criançada esse universo prazeroso da leitura. Nessa edição vamos falar de literatura infantil e vamos discutir com especialistas as vantagens e os benefícios de colocar o livro na vida das crianças desde o início. Contação de história é fundamental para as crianças. O vínculo afetivo que se consolida através desse momento íntimo, de compartilhar, de criar uma história, é fundamental para o equilíbrio das crianças. Não é assim, papá. O pai, que amava livros e boas histórias, assim como a filha, se levantou, foi até a biblioteca. Não quero ser chavão, mas realmente são oportunidades tão incríveis que a gente tem de estar com os filhos da gente, com as crianças, vendo, aprendendo com o ponto de vista delas. E contar uma história para uma criança é sempre uma aula. No nosso programa Sim para a Literatura, temos em nossas edições as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. A leitura em casa é tudo de bom. A gente já tem todo esse costume, então é muito familiar para ela. Eu acho que o exemplo da leitura é importante, mas no caso da leitura em particular, o que a gente procurou sempre inserir para elas é um contexto natural. Então ler para elas sempre foi uma coisa natural, seja porque a gente leva na biblioteca, seja porque o pai está folheando um livro ou uma revista. Então a gente procurou, o caso da leitura, colocar como um contexto natural, uma coisa natural, porque elas vão ter que ler muito a vida inteira, né? E não pode ser uma coisa sacrificante, não tem que ser um evento ler. E ler para uma criança, do jeito que o Cláudio e a Alana fazem, é uma forma de compartilhar experiências com a criança, é significativo e relevante para elas e pode também ser um momento muito prazeroso para o adulto e até de descompressão. É um presente para a criança, mas é um presente para o adulto também. E para conversar sobre literatura infantil e da importância desse estímulo no ambiente da escola, para a entrevista dessa edição, recebemos a professora Valéria Vieira, aqui de Linhares. Numa conversa muito proveitosa que vamos assistir juntos na terceira parte desta edição. Valéria, entre outras questões, destaca o papel dos professores e professoras no estímulo ao hábito da leitura para a criançada. Professor, hoje, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos, eles estão muito mais exigentes do que em qualquer outra época. E esse jovem, esse adulto, ele percebe claramente quando ele tem um professor que lê e quando ele tem um professor que não lê. Quando ele tem um professor pesquisador, um professor que realmente busca, e o contrário também. E as nossas crianças? Mas criança, né? Criança é sujeito histórico e de direitos. A partir do momento que eu não cumpro o meu papel como professor que eu devo ser, eu estou roubando esse direito da criança. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E a leitura precisa ser acessível para as crianças, considerando inclusive a diversidade. Assista junto comigo a nossa coluna Dica de Leitura. A leitura autônoma ela é importante e ela tem que ser estimulada. Mas a leitura mediada também é muito importante. Não tinha mais folhas, nem flores, nem frutas gostosas pra gente comer. Quem gosta de fruta? O livro ele tem um potencial gigantesco para ajudar
a lidar com todas as questões da diversidade, né? Para mostrar que ser diferente é parte da vida, né? Os temas todos relacionados à discriminação, preconceito, bullying. Esse aqui é livro para quem não enxerga, ó. Por isso que não tem, só tem as bolinhas, que isso aqui é braille. Põe o seu cinto, seu cinto. Coloque o seu cinto. A gente não constrói uma cultura inclusiva não falando da deficiência, não falando das diferenças. A gente constrói uma cultura inclusiva na hora que todo mundo pode falar daquilo que ele está sentindo ou pensando, e aí esse espaço da mediação ajuda a fazer os melhores encaminhamentos possíveis para aquela questão, né? Imagina uma criança pequena, negra, que ela só tem acesso a contos, livros infantis, que ela só vai ver personagens brancos, personagens que remetem a uma cultura europeia. Ela não vai se enxergar. Os livros infantis que trazem essa possibilidade da criança se reconhecer nos personagens vão fazendo com que ela também vá construindo uma identidade sobre si mesma. Chapéu na unha. Perceberam aí a importância de se respeitar a diversidade em todas as faixas etárias, mas fundamentalmente de se estimular o contato com os livros. E dando seguimento a esse papo de literatura infantil, na nossa dica de livro desta edição, vamos assistir à indicação de alguns livrinhos para as suas crianças. Hoje, Dia Internacional do Livro Infantil, a professora e empresária Verônica Lucena dá dicas de livros para os pequenos. Confira aí. Olá pessoal, eu estou aqui para dar algumas dicas de livros para o público infantil, infanto-juvenil. Vou começar a trabalhar com alguns livros para o público menorzinho, as crianças, passando pelos maiorzinhos até chegar no adolescente, tá? O primeiro que eu indico é Um Dia com Lilico. É um livro indicado para crianças a partir de 1 ano, não é? Ele conta a história de um coelho, um dia da vida do coelho. É um livro que trabalha com a rotina da criança, então as crianças se identificam muito com a rotina do coelho. Outro livro que eu indico muito é o livro Lindo Rubi, é da coleção, ela é de Meury França e Aliade França, né? Autores que escrevem livros para crianças na fase de alfabetização. Então esse livro é bastante indicado para crianças que estão entrando na fase de alfabetização e logo após. Outro livro também, é esse livro muito conhecido do público infantil e das escolas, que é A Menina Bonita do Laço de Fita, da Ana Maria Machado, né? É um livro que trabalha sobre a beleza da menina negra, não é? Trabalhando esse livro esse tema sem preconceitos, o que é mais importante. Outro livro que eu indico bastante é O Homem que Amava Caixas. Esse livro é de um autor estrangeiro, né? Stephen King, e ele é um livro bastante vendido no mundo inteiro, porque ele trabalha com a relação entre pai e filho, não é? De uma forma bem bonita. Outro livro que eu indico muito, Papai é Meu, para crianças, principalmente irmãos, que tem aquela disputa de pai, que o pai é meu, o pai é meu. Esse livro é super indicado, e aí vocês vão ver que a ilustração dele é super genial para as crianças a partir de 3 anos, 4 anos de idade. Continuando com a indicação, Cinderela das Bonecas, de Ruth Rocha. Essa é uma coleção da Ruth Rocha. Ela trabalha com diferentes temas nessa coleção dela aqui. E essa daqui é super engraçada, porque conta a história de uma menina que quer que a boneca dela tem a festa de aniversário da boneca e a boneca não tem roupa. E aí, o que fazer? Será que a vovó vai ajudar? Vamos ver, né? Por último, eu indico um clássico, não é? Super conhecido, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, tá? Do Júlio Verne. Esse daqui eu indico para crianças a partir dos 12 anos, quer dizer, adolescentes,
não é? Ele vai conhecer a história, não é? Essa é uma adaptação, é uma nova edição desse livro. E aí, eu espero que vocês curtam. E então, gostaram da dica? Espero que aproveitem. E acompanhem comigo a nossa coluna Participação de Telespectadores. O que mãe e pai tem que fazer é ler com o filho, ler para o filho. Isso é fundamental, desde pequitinho. Em vez de cantar para dormir, lê, conta uma história. Abre um livro e conta a história e deixa o bebezinho lá ouvindo você contar a história para ele. Porque o som da mãe, da voz da mãe é que embala ele. Aí se ele sabe que o som está saindo em função daquele objeto, ele já vai introjetar na alma dele a importância do livro no afeto dele. Sabe o que é? O pai não pode imaginar o que ele faz por um filho se ele botar um filho no colo e ler uma historinha para ele. Primeiro, ajuda, se você der um livro para o seu filho ler, ajuda você a acompanhar o crescimento dele. Pois é, e a participação do nosso querido Ziraldo, que chique, não é? E de conversa em conversa sobre literatura infantil, vamos para a nossa coluna Apaixonados pela Leitura.
Olha, essa criançada vibrou e curtiu muito essa atividade na escolinha aqui de Linhares. Eu estive lá representando o nosso projeto O Prazer da Leitura. Foi muito legal. E é com a alegria e a energia dessa criançada que vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista desta edição. Eu aguardo vocês. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos para a entrevista dessa edição com a professora Valéria Vieira. Vale muito a pena assistir. Valéria, a sua experiência como professora da educação infantil, como é que funciona na prática essa questão de estimular a criançada à leitura, ao ato da leitura na escola? Como é que funciona isso no dia a dia? Você já tem um projeto que está ali no projeto pedagógico da escola? Depende de uma iniciativa do próprio professor. Como é que funciona, Valéria? Eu fico muito feliz de poder falar e com toda a segurança, principalmente porque eu vivo essa realidade. Hoje eu também sou pedagoga de uma escola de educação infantil do município e assim como a escola a qual eu sou pedagoga, eu percebo que praticamente todas as escolas da rede municipal, professor, executam projetos de leitura. Porque nós entendemos que quando a família estimula, quando a família incentiva, é claro que a criança só tem a ganhar. Mas o papel na escola é do professor. O professor é que tem esse papel de incentivar essa leitura e desde pequeno. Então, hoje nós temos turmas no município, né? Nós temos turminhas no município de Linhares a partir de 1 ano de idade. E a gente precisa entender que o primeiro contato que essas crianças, ou até desde bebê, vamos dizer assim, tem com a literatura é de forma oral. É quando um parceiro mais experiente, seja pai, seja mãe, sejam irmãos, o cuidador, o tio, a tia, né? O tio, o vô, a avó, o irmão mais velho, quando ele está contando ali, quando ele conta ali uma história. E essa vivência, ela é de suma importância no desenvolvimento dessa criança. E ao longo da educação infantil, que, ao meu ver, é a base de toda essa educação básica e a formação adulta, é na educação infantil. E a literatura está presente, se não todos os dias. Valéria, existe uma questão, o Pedro Bandeira, que é um escritor de literatura infanto-juvenil muito valoroso, ele fala no depoimento dele, de uma palestra que ele fez, que assim, que é obrigação da família colocar o livro na vida da criança. Mas nós sabemos que nem toda família, os pais muitas vezes não receberam esse incentivo do contato com os livros. Apesar de nós sabermos que a qualquer momento você pode tomar ou retomar esse contato com a literatura. Se não começa na família, qual é o efetivo papel do professor e da professora, Valéria, que trabalha com a educação infantil? Qual é o compromisso pessoal do professor ou da professora, independente do projeto pedagógico da escola? Primeiro, é ser apaixonado pela leitura, é amar a leitura. É compreender que é através da leitura que os nossos horizontes se abrem ainda mais, que nós sonhamos mais. E quando o professor se apropria disso, porque ele precisa acreditar, Pereira, ele precisa acreditar na importância que essa literatura tem, porque a partir daí ele vai conseguir desenvolver o seu trabalho ainda melhor. E é lá no chão da escola, sim, da educação infantil, que esse professor vai trabalhar. E é responsabilidade dele fazer o melhor possível, né? Mas eu não tenho dom para contar uma história. Existem técnicas, principalmente porque você está lidando com crianças e crianças que não têm a atenção que um adulto tem, né? Mas a partir do momento que você busca, a partir do momento que você quer fazer com que o seu dia a dia, fazer com que a sua criança realmente se apaixone, você precisa, antes de qualquer coisa, ser um apaixonado pela literatura. Porque só assim você vai conseguir realmente desenvolver um trabalho de qualidade, né? E que tenha resultados satisfatórios. A gente percebe, Valéria, no dia a dia, assim, até a atitude, às vezes, na correria do dia a dia, de um pai, de uma mãe, de um tio, de uma tia,
meio que acelerar a criança, né? Parece que a criança está sendo tratada como se ela fosse um adulto, como se ela tivesse que dar respostas que ela ainda não tem maturidade para dar. A gente percebe isso o tempo inteiro por aí, né? Que a gente fala na vida real. Essa atividade lúdica da literatura com a criança contribui para que a criança permaneça nas etapas corretas da infância? Sim. Até mesmo porque a questão da imaginação, a questão do faz de conta, por exemplo, é desenvolvido dentro de uma parte dessa que a gente chama de primeira infância. Aquela coisa da fantasia e tal, sim, né? Isso é necessário, Pereira. Essa criança precisa imaginar, ela precisa... os jogos, né, que se desenvolvem na escola, as histórias que são contadas, que são recontadas, as releituras que são feitas pelas próprias crianças, isso é imprescindível para o desenvolvimento futuro dessa criança. Tem um estudo, um projeto que foi lançado pela Sociedade Brasileira de Pediatria em 2015, que chama Receite um Livro. Como é que funciona assim rapidamente? A mãe leva a criança no consultório pediatra e o pediatra vai fazer o diagnóstico certinho, e quando ele tem que receitar remédios, um tratamento para a criança, o pediatra também estará preparado para receitar livros, como se a leitura para a criança fosse um tipo de terapia. Qual é a sua percepção disso, Valéria? Eu acredito que tudo precisa do equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. Eu acredito que esse profissional da saúde, juntamente com a educação, se de repente ele conhece ali, ele sabe das características das faixas etárias que ele está atendendo, e se ele dá conta de sugerir um livro que seja adequado àquela faixa etária, exatamente. Olha, é só um plus, né? É só um algo a mais que vai continuar contribuindo no desenvolvimento dessa criança. O que você sugere na sua experiência? O que eu verifico no dia a dia? O pai chega em casa, às vezes tem 2 filhos pequenos, o pai e a mãe chegam do trabalho, o que as crianças já ficam esperando a gente, né? A criança às vezes está com a babá, fica com a avó, com o avô. E nós temos um hábito, eu me incluo nisso também, chega a gente, as crianças pulam em cima da gente, a gente vai e liga a TV, né? E existem sugestões de especialistas, por exemplo, para você criar um cantinho de leitura, meia hora ali, ler para as crianças e tal. Da sua experiência, para os pais, para os tios, para os avós, você tem outras sugestões, Valéria? Leitura é hábito a ser adquirido. E um adulto pode vir a adquirir esse hábito, sim, né? Eu tenho alunos, Pereira, que de repente já me confidenciaram: professor, eu tenho muita dificuldade em ler porque eu não gosto de ler. E aí vem a pergunta: mas espera aí, o que você não gosta de ler? Porque existe um tipo de literatura e muitas vezes quando eu ouço dizer: mas o jovem hoje não gosta de ler, não é bem assim. Ele gosta de ler, sim. Pode ser que a literatura que esse jovem, que a leitura que esse jovem venha fazer não é aquela que eu indicaria, que você indicaria, mas que o jovem lê. Paulo Freire, gente, diz isso há quanto tempo, né? Que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, né? Exatamente, E a gente precisa entender que esse pai, essa mãe, esse vô, essa avó, esse responsável por essas crianças, na maioria das vezes, eles não são especialistas em educação. Muitos têm uma intuição. Muitos querem hoje para os seus filhos, para os seus netos, para os seus afilhados, aquilo que eles não tiveram. Mas eu continuo insistindo. Essas crianças que têm esse apoio familiar, essas crianças com certeza terão um desenvolvimento ainda melhor. Mas a função do professor, a partir da educação infantil, é justamente apresentar essa literatura para a criança. Para finalizar, esse mesmo estudo apresentado pela Sociedade Brasileira de Pediatria sinaliza o seguinte: a criança que tem o acesso aos livros, à literatura, a esse ambiente lúdico, cada vez mais cedo, ela será um adulto no futuro com maior capacidade de desenvolver, de resolver os problemas do dia a dia, as demandas do cotidiano, pela via do diálogo e não pela via da violência. Qual a sua opinião sobre isso?
É fato, né? Eu penso que contra fato não tem esses argumentos. E isso que você falou, Pereira, é de uma riqueza, é de uma profundidade, é de uma beleza incrível, tá? E com certeza, a partir do momento que... Porque no livro também eu aprendo a ser mais paciente. No livro também eu aprendo a ser mais tolerante. Aquele momento de abstração ali que você para para ler, né? Entender o drama de alguns personagens. Certeza, né? Assim. Com certeza. Eu sou hoje fruto daquilo que eu li, fruto das escolhas de leitura que eu fiz. E com certeza, até nessa questão de ser um ser humano melhor, de ser um ser humano mais tolerante, mais sensível, que respeite o outro na sua individualidade, os livros também colaboram. Pois é, na próxima quinta-feira, dia 26 de abril, teremos o lançamento do livro Equipe Avanço, o Início, escrito por uma mocinha incrível, apaixonada por literatura, a estudante e escritora Lídia Tonani. Vai ser aqui em Linhares. Acompanhe nossa agenda literária. Olá, meu nome é Lídia, eu sou aluna da Escola Cooperativa Educacional de Linhares e eu tenho o imenso prazer de convidar você, seus amigos e sua família para o lançamento do meu primeiro livro, que é Equipe Avanço, o Início. O lançamento será no dia 26 de abril, numa quinta-feira, às 19 horas, no auditório do Colégio Emir de Macedo Gomes, também conhecido como Colégio Estadual. Muito obrigada e eu espero vocês lá. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.